Olá, eu sou o Eduardo aqui do Blender Power e seja bem-vindo a mais um vídeo da série migrando para o Blender 2.8 e dessa vez eu vou falar sobre as Collections. Antes de começar a falar sobre as Collections, eu quero mostrar para você mais uma coisa que mudou desde meu último vídeo, né? Eu lembro de falar para vocês que o editor de nodes foi desacoplado em editores separados, né, de material e de composição. Mas isso também aconteceu com o editor de imagem, que agora foi desacoplado em editor de imagem e editor de UV. Agora você tem, né, esses editores distintos, um apenas para UV e o outro para você pintar, né, editar a imagem de fato. É só para você ter ideia do quanto as coisas estão evoluindo, né, mudando na versão beta. Talvez quando o Blender chegar a ser lançado, algumas coisas vão estar diferentes, né? Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, muita coisa tenha mudado. Bom, agora editor de UV, né, separado do editor de imagens. Vamos falar agora sobre as Collections. Você pode ver aqui no Outline, né, na parte superior direita, essas coleções devidamente criadas e nomeadas por mim. Talvez você não esteja vendo com tanta facilidade. Deixa eu aumentar a escala do display, um valor bem maior, para você conseguir ver que agora eu posso criar coleções de objetos e nomeá-los para usar tanto para manipular da melhor forma aqui na minha viewport, né, desativando eles e ativando novamente, como em outros sistemas do Blender também. Posso nomear, né, e colocar inclusive uma collection dentro da outra, mas para entender essas collections vamos voltar lá para o Blender 2.79. Porque essas collections nasceram para substituir dois sistemas do Blender, né? O sistema de layers e o sistema de grupos. Aqui no 2.79 a gente tinha, vamos falar primeiro do sistema de layers, né? Você talvez já conheça que você poderia organizar a sua cena separando partes, né, desses objetos em um layer específico. Você poderia, eu estou selecionando com o botão esquerdo, né? Você poderia selecionar esses objetos e mover para um outro layer e assim separar a sua cena, né, em duas partes, tanto para poder se locomover melhor, né, para poder separar um grupo específico, quanto para usar esses layers como render layers, né? Você poderia renderizar uma porção da cena de cada vez, talvez para utilizar para composição mais tarde ou apenas para economizar memória, né? Renderizar parte de uma cena de cada vez vai fazer com que a sua memória não estoure, se você tiver uma placa de vídeo com memória mais limitada, sim, para citar um exemplo. Esses layers têm dois problemas, né? Primeiro, a gente não pode criar mais layers do que a gente tem disponível. A gente tem 20 e se a gente precisasse de mais, a gente não teria o que fazer. Outro problema, a gente não poderia nomear esses layers. Então, quando a gente bota uma parte desses objetos em um layer específico, você tem que clicar e ver o que tem ali dentro, né? Porque você não pode dar um label, um nome, para poder saber sem precisar abrir esse layer de fato. Além do problema que a gente não pode colocar um layer dentro do outro, né? Agrupar em hierarquia, coisa que as Collections resolveram também. E além dos layers que as Collections vieram para resolver, a gente também tem os grupos, né, os groups aqui no Blender, onde a gente seleciona um grupo de objetos. Deixa eu criar um outro tipo de objeto, um torus junto com um monkey. A gente poderia selecionar esses objetos e criar um grupo com Ctrl G e nomear esse grupo aqui no canto. Você não está vendo por causa da minha cara na frente, ó. Você poderia nomear esse grupo com o nome que você quiser, né? Nomear esse grupo, enfim. E você poderia utilizar esse grupo de várias maneiras, né? Utilizar em sistemas específicos. Você poderia criar instâncias desse grupo na 3D View com Shift A, Group Instance, e criar uma instância desse grupo, né, onde ele vai ser filho desse empty. E você poderia utilizar esse grupo também em um sistema de partículas específico. Por exemplo, eu vou selecionar esse cubo, eu estou utilizando o botão esquerdo de novo, eu já acostumei com esse negócio. Você poderia criar um sistema de partículas, descer aqui até a aba Render
e utilizar um grupo para ser, né, duplicado, não duplicado, nem instanciado nas partículas desse sistema de partículas. Isso para citar, né, esse exemplo. E o problema desses grupos é que você não tem um lugar para ver, né, para listar todos esses grupos e ver como eles estão organizados, né? Você tinha que selecionar o objeto, vir nas propriedades desse objeto, descer até a aba grupos e lá sim você poderia ver a que grupo esse objeto pertence, né? É meio contraditório você ter que ir no objeto para ver o grupo que ele pertence e não olhar no grupo e ver quais são os objetos que estão ali dentro. Então você tinha essas duas funcionalidades distintas, separadas, né? De um lado os layers para organizar a cena e a renderização, e do outro lado você tinha os grupos para criar, né, grupos de objetos para usar em sistemas diferentes de instanciamento ou partículas ou em outros sistemas aqui do Blender. Bom, e com isso, né, vem as collections que unificaram esses dois sistemas com todas as funcionalidades que já tinham nos dois. E agora aqui no Blender a gente tem a unificação desses dois sistemas. Quando você cria um novo arquivo, a gente vê o Scene Collection, que é a raiz de todas essas coleções, e dentro já tem uma coleção pré-determinada com a câmera, né, o cubo e essa luz. E para criar uma nova coleção, você só precisa selecionar os objetos que você quer mover, apertar M, assim como a gente fazia na versão antiga do Blender, e aqui a gente pode mover tudo para a Scene Collection, que é a coleção raiz, mover para as coleções que a gente já tem, ou criar uma nova coleção e nomear ela como você bem entender. Bom, agora eu tenho uma nova coleção e ela tem, né, esses objetos em questão. Aqui eu já tenho funcionalidades de layer, onde eu posso esconder uma coleção inteira, tanto aqui no Outliner, tanto aqui na Viewport, né? Eu tenho aqui a opção Collections Visibility, onde se eu selecionar um objeto, ele vai mostrar para mim esse ponto, que significa que esse objeto que eu selecionei pertence a essa coleção específica, e se eu clicar eu vou ver apenas essa coleção, não importa quantas coleções eu tenho aqui. E assim eu posso ir navegando de coleção para coleção, ou segurar Shift e clicar para voltar, né, com todas as coleções. Então a primeira funcionalidade, né, de layers que a gente já tem. E como eu disse, se eu quiser selecionar esse cubo e criar uma nova coleção com um nome específico para ele, vou chamar essa coleção de 222, dá Enter. E agora esse cubo foi movido para essa outra coleção, e se eu quiser alinhar essas coleções, eu posso simplesmente mover para dentro da outra. Então eu tenho uma coleção dentro da outra, né? Eu posso agora esconder todas as coleções que estão aqui dentro ou apenas a interior de forma mais específica. Posso ainda utilizar essas coleções como render layers, como a gente utilizava, né, lá no Blender 2.79, mas aqui se chama View Layer. Você pode ver aqui no canto superior direito do Blender que a gente tem um View Layer padrão, e a gente pode criar outro View Layer para ter outra pré-definição de renderização, onde nesse segundo View Layer, que eu vou chamar de outro qualquer, você pode dar um nome, eu vou esconder esse layer da renderização. Quando eu apertar F12, eu posso simplesmente clicar com o botão direito e selecionar a opção Set Exclude. Feito isso, né, se eu voltar para o outro view layer, né, o padrão, essa collection vai estar disponível para mim, o que não acontece, né, na que eu acabei de excluir lá no outro. E se eu renderizar com F12, eu tenho aqui as duas opções, né, o view layer padrão e o outro que eu acabei de criar, que não tem esse objeto. Então dessa forma eu posso separar a minha cena em primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, renderizar elas de forma separada e colar elas na composição, como se fosse o render layer, né, do Blender 2.79. Eu tenho também funcionalidades de instanciação, onde eu posso apertar Shift A, descer até Collection Instance, igual faço com grupos, né, e instanciar a coleção 2222. Ela vai estar aqui, ela é controlada por um empty, assim como é um grupo, exatamente igual, não mudou nada em relação a esse comportamento. E eu ainda posso também utilizar em outros sistemas separados, né? Eu posso criar um sistema de partículas, descer até Render e mudar o Render As para Collection e selecionar a collection que eu quero repetir
no meu sistema de partículas em questão. Aqui no Outliner eu tenho alguns controles básicos, por exemplo, 2 cliques para renomear essa coleção. Eu posso apertar menos no teclado para contrair todas as coleções, e mais no teclado para expandir um nível, mais de novo para expandir outro nível, né, até expandir as propriedades dos objetos em si. Posso clicar e arrastar para alinhar e organizar essas coleções, colocar uma coleção dentro da outra ou tirar essa mesma coleção de dentro. E também tem a opção de dar um append ou um link numa coleção inteira, assim como eu poderia fazer nos grupos, né, do Blender 2.79, mas não poderia fazer nos layers. Eu posso vir em File, Link ou Append, depende do que você quer fazer. Selecionar um objeto, entrar nas opções dele, né, nas pastas, no conteúdo do arquivo .blend, entrar na pasta Collection e ver todas as coleções prontas, onde eu posso dar um Append em uma coleção e ele vai inteiro para o seu novo arquivo, né, coisa que a gente poderia fazer apenas com grupos. Aqui a gente pode fazer com collections, que é, né, uma união de grupos e layers. E no fim de tudo, com a unificação desses dois sistemas de layers e groups em collections, a gente cria uma cena muito mais organizada com as mesmas funcionalidades, né, podendo agrupar uma coleção dentro da outra, utilizar em sistema de partículas, utilizar em view layers e tudo que o Blender antigo provia e muito mais. Bom, espero que você tenha gostado. Sobre coleções, era isso que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo, né? E vamos seguir com a nossa proposta de migrar de vez para o Blender 2.8. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!